Olá, pessoal! Nossa aula de hoje é sobre função. O que é uma função? O que é uma função do primeiro grau, também chamada de função afim? Pode vir! Então, o que é uma função? Vamos entender o que é uma função. Uma função é como se fosse um equipamento, uma máquina, que pega elementos de um conjunto, que a gente chama de domínio, um conjunto A, e transforma ele em elementos de um conjunto B, que eu chamei aqui, que a gente chama de, eu não, se chama contradomínio, tá? Então, essa função leva elementos de A para B, tá? Então, essa função aqui está levando o 1 para o 2 para o 4, o 5 para o 10. É como se fosse uma caixa com uma máquina lá dentro. Vamos desenhar aqui essa caixa. E aqui tem a função, o equipamento. Aí você coloca elementos aqui, qualquer um elemento entrando do conjunto A, do domínio, vamos dizer, por exemplo, 2. E o que vai aparecer aqui do outro lado? O 4. Quer dizer, essa função vai transformar o 2 em 4. Normalmente, a gente chama os elementos do conjunto A, o conjunto inicial, de variáveis independentes. Agora, os elementos do conjunto B, elas são as variáveis dependentes. Por quê? Porque elas dependem do que o F vai fazer com esse elemento que você está botando aqui, tá ok? Então, isso aqui é uma função, tá? Então, vamos escrever aqui, fazer um resumo do que a gente viu aqui. Nós temos que elementos no conjunto A? 1, 2 e 5. A gente normalmente usa a letra X para representar os elementos do conjunto inicial, os elementos, as variáveis independentes, tá? As que estão lá. E aí você vai ter para o 1 a função, vai pegar os elementos do conjunto A e vai transformar eles nos elementos do conjunto B. A gente chama que a função pega qualquer elemento do X e transforma ele nos elementos do conjunto B, que a gente vai chamar de Y. Então, aqui no Y, você tem o 2 para o 1, o 4 para o 2, o 10 para o 5. Então, aqui você tem isso aqui, eu já chamei de domínio. E esses três aqui não são contradomínio, porque o contradomínio tem o 12 também. A gente chama isso aqui de conjunto imagem. Percebam que o conjunto imagem, ele é um subconjunto do contradomínio. Mas não é no caso aqui, não é o contradomínio inteiro, porque tem um 12 aqui que não tem nenhum elemento aqui de A vindo para ele. Mas vamos dizer que eu colocasse aqui um novo elemento, o 6 aqui. Vamos colocar aqui o 6. E aí, esse 6, a função levaria ele para 12. Aí, o que eu ia ter aqui? Além do 5, ia ter o 6, ia ter o 12 aqui desse lado, e aí o conjunto imagem seria esse todo e seria igual ao contradomínio. Porque ele pega todo o contradomínio, mas não necessariamente ele pega todo o contradomínio. Ele vai ser sempre um subconjunto do contradomínio, podendo ser igual a ele. Agora, que máquina é essa que está aqui? O que está acontecendo para o 2 virar 4? Para 2 virar 4, você multiplica por 2. Para 1 virar 2, você multiplica por 2. Para 5 virar 10, você multiplica por 2, tá? Então, o que você está dizendo? Que f de x, que é o resultado, que é o y, né? Você pode chamar ou de f de x, que é o resultado que a função faz com x, ou chamar isso aqui de y, é igual a 2 vezes x. Então, isso aqui é a lei de formação
da função. Quer dizer, o que está aqui dentro dessa caixa é qualquer número lá do domínio que entrar aqui vai ser transformado no dobro dele. Então, y, que vai ser o resultado que vai aparecer aqui, ou f de x, tá? É o que a função está fazendo com x? É 2 vezes x, olha aqui. 1 vira 2, 2 vira 4, 5 vira 10, 6 vira 12, tá? Agora, apresento vocês a função do primeiro grau ou função afim. Então, vamos ver isto daqui, ó. É a função do primeiro grau ou afim, também chamada de função afim. Às vezes falam função polinomial do primeiro grau, tá? Mas função do primeiro grau ou afim. Por que é a função do primeiro grau? Porque a variável independente, aquele x, aquele valores de x, ela aparece aqui, ó, elevado a 1. Então, por isso é que primeiro grau. Tá? Uma função também chamada linear, porque mais tarde, em outro vídeo, a gente vai ver o gráfico dessa função, vai ver que é sempre uma reta. Então, ela é linear. Tá? Existem outras funções, por exemplo, se você tivesse aqui 1 elevando a 1, 2 elevando a 4, 5 elevando a 25, 6 elevando a 36. Aqui ia aparecer, obviamente, que seria a função estar elevando ao quadrado, x elevado ao quadrado. Aí já não é linear, já não é afim, já não é do primeiro grau, será do segundo grau, pode ser de qualquer grau, tá? Então, apresentei aqui o que é uma função para vocês e mostrei por que é uma função do primeiro grau, também chamada de afim, porque a lei de formação dela aparece aqui, uma função com x elevado a 1, tá? Agora, Nora, tá bonito, legal. Para que serve isso? Ah, para muita coisa, meu amigo. Isso aqui você vai usar em matemática, obviamente, mas em física, em química. Física, por exemplo, você tem o seguinte problema. Um carro está viajando a 60 km por hora. Ele viaja durante 3 horas. Qual a distância que ele vai percorrer? A sua variável inicial é 3 horas. Quanto tempo? E a distância vai depender da velocidade, que vai ser o y. Isso vai te aparecer uma função afim, lá em física, que você vai descobrir qual é a velocidade. Peguei meu dinheiro e coloquei num banco aplicado a 10% ao ano. Depois de 4 anos, quanto eu tenho? Quanto eu ganhei de juros? Quanto eu tenho no banco depois de 4 anos? Também é uma função, só que aí não vai ser do primeiro grau, tá? Vai depender do tempo que você está deixando o dinheiro e dos juros que você está ganhando por ano e da quantidade inicial que você colocou, tá? Que vai ser a variável inicial. E a variável final vai ser quanto você vai ter, que vai depender do tempo. Isso também vai ser uma função, só que no caso não vai ser do primeiro grau, tá? Não vai ser uma função afim. Então, você vai usar isso em engenharia, na sua vida particular, mesmo que você não faça uma carreira que use exatas, você vai ver essas equações, essas funções na sua vida toda, tá? Então, precisa aprender, cai muito exercício disso para entrar na faculdade, no Enem, tá? E, por isso mesmo, eu vou fazer, logo em seguida agora, um exercício exemplificando uma questão prática da vida do tipo que cai no Enem. Vou sair para vocês darem uma foto, tá? Um print aí do quadro. Vamos voltar. E antes que a gente mude o quadro para a gente ver o nosso probleminha, tá gostando? Isso é importante. Indica para o seu colega, compartilha, se inscreve no canal, me manda um like e vamos trocar o quadro. E aqui vamos ver um exemplo prático onde vai aparecer a nossa função do primeiro grau, a nossa função afim. Tá? Então, olha aqui. Uma confeitaria produz bolos. O custo fixo mensal dessa confeitaria é R$ 1.000. O custo por bolo produzido
é de R$40. Responda. Aí vai perguntar aqui, qual é a lei de formação da função, que a gente acabou de ver o que é, e no mês que foi produzido R$300 bolos, qual foi o custo dessa empresa, tá? Então, o que é custo fixo de uma empresa? Custo fixo seria, sei lá, o aluguel, 3 funcionários que ela paga, alguma coisa que ela vai ter que pagar, mesmo se não produzir nada. Se a produção for zero, o custo fixo, o custo é R$1.000. Agora, o custo variável depende de quantos bolos ela produzir, é R$40 por bolo. Então, fazendo uma analogia do que a gente viu que a gente tinha a função onde x era a variável inicial, a variável independente. E y é uma função de x, quer dizer, depende do que for o valor de x. O que seria aqui a nossa variável independente? Seria o número de bolos, tá? E o custo que a empresa vai ter vai depender do número de bolos que ela fizer, lógico. Então, o x seria o número de bolos que ela fez no mês e a função de x é o custo mensal dela, que vai depender do número de bolos. Então, você pode botar x e y, mas eu vou escolher outra letra, não é obrigado. O x e y é o clássico, mas você pode escolher outra letra, tá? Eu vou dizer que o número de bolos é n. Número de bolos produzidos no mês, né? Eu estou botando custo por mês. Número de bolos. E a variável dependente, que vai depender do número de bolos, é o custo. Eu vou botar C, né? C de custo. C é uma função de N. Fazendo a analogia do que a gente viu anteriormente, aqui seria N, X. Aqui seria C de N, F de X ou Y, né? A gente às vezes chama o F de X de Y, tá? Então, é o custo mensal. É o custo, né? Então, o que eu estou vendo aqui? Que o custo num mês onde ela produziu N bolos vai ser... Bem, se ela produziu N bolos, ela gastou R$40 por bolo produzido. Então, podemos botar aqui 40 vezes N. Só que não é só esse custo, porque ela tem aqueles R$1.000 de custo fixo. Mais 1.000. Tá? Então, esta daqui é a nossa função afim. Por que é afim? Porque o custo depende de N e N está elevado ao primeiro grau. Por isso que é uma função afim ou uma função do primeiro grau ou uma função polinomial do primeiro grau, tá? Função do primeiro grau, tá? Então, aí, tá aqui a nossa função. Isso aqui, olha, isso cai no Enem direto, coisas assim, tá? E aqui, no mês, foram produzidos 300 bolos. Qual foi o custo? É só substituir. 300 é o N. É só substituir. Eu estou perguntando o custo, estou perguntando o custo de 300. É só chegar aqui nessa formulazinha linda que a gente achou e substituir N, que só aparece aqui, por 300. Vai ser 40 vezes 300, que é o, né? Você vai fazer 300 bolos e vai gastar R$40 em cada um, a empresa vai gastar, mais 1.000. Fazendo essa conta, você descobre, isso aqui dá 12.000 mais 1.000, que o custo total dessa empresa para produzir 40 bolos num mês é R$13.000. Simples, né? Ok? Então, isso aqui é o início de função. A gente viu o que é uma função, leva uma variável para outra variável, a variável independente para dependente, e vimos como se forma uma função linear. Linear porque, já vou explicar por que é linear, uma função do primeiro grau ou uma função afim, tá? Existem outras funções onde esse n não vai ser elevado só a 1, tá? Agora, o que é importante também? A gente saber fazer o gráfico de uma função. Que no caso da função do primeiro grau vai ser uma reta, por isso que a gente chama também de função linear, tá?
Se nós vamos mostrar que este gráfico aqui, o que é o gráfico? Eu vou dizer para cada custo quanto x. Vou botar isso num gráfico. Isso é muito usado em física. Em física direto, vocês vão ter que usar esses gráficos. Então, a nossa próxima aula, que eu convido vocês, mas antes, gostou? Se inscreve, manda isso pro seu amigo, me manda um like, mas na nossa próxima aula sobre esse assunto que eu já convido vocês, a gente vai aprender a fazer o gráfico de uma função do primeiro grau, de uma função afim. Até lá!